Vamos falar agora sobre os planos malignos do Guedes e do Bolsonaro para a economia. Mas antes, se você é contra as maldades desse governo, as que eu vou falar agora e as que já fizeram e as que sabemos que eles planejam fazer, curte o vídeo e se inscreve no canal. Curte o vídeo porque aqui a gente faz oposição, então vale a pena curtir quem faz oposição a esse governo maligno, esse governo fascista. E se inscreve no canal para ajudar a fazer oposição, vamos fazer oposição juntos. Agora vamos falar do Guedes. O Guedes anunciou um plano para combater o desemprego. Esse plano envolve dar 65 bilhões de reais para empresas para que elas possam investir para gerar empregos. Parece bonito, parece realmente muito bonito. Só que de onde ele vai tirar 65 bilhões de reais se o governo está em tamanha crise? Ele vai tirar da Justiça do Trabalho. Você fala, peraí, como assim? As empresas, quando elas perdem um processo e elas recorrem, elas têm que deixar um dinheiro depositado ali, que é uma espécie de fiança, um seguro, para caso elas percam quando recorrerem, o dinheiro já está ali depositado. Paulo Guedes quer simplesmente dar esse dinheiro todo para as empresas. E aí se elas perderem de novo, dane-se, né? Agora você acha que as empresas vão pegar esse dinheiro todo e elas vão investir para gerar mais empregos em plena crise? Ou você acha que as empresas vão embolsar esse dinheiro, embolsar o lucro e mandar uma banana para o trabalhador e falar tchau? Muitas, inclusive, vão decretar falência, assim não vão precisar pagar nunca mais as que já estão falindo. Vão apenas pegar esse dinheiro antes de falir para os donos poderem embolsar. É isso o que eu, Thiago, tenho certeza que vai acontecer. E você? Comenta aí a sua opinião. Agora, qual é o grande problema? Por que o Guedes quer que as empresas investam? Por que o governo não investe em geração de empregos? O governo mesmo, nós, o Estado. Por quê? Foi aprovada faz dois anos e pouco, a PEC dos gastos. Lembra a PEC do fim do mundo? Aquela PEC que instituía que o governo só pode investir quando a economia cresce. Só que a economia está estagnada, então o governo tem que começar a cortar gastos. Aquela PEC foi criada, ali começou o fim do mundo para o Brasil, que parou os gastos por 20 anos. Eles chamam de gastos, eram investimentos, por 20 anos. Dali, é 20 anos até a contagem da morte do Brasil, porque o Brasil acaba em 20 anos, continuando do jeito que está, sem investir. Por quê? Quem gera emprego no Brasil, sempre foi assim, é o Estado. O Estado investe, seja por linha de crédito, seja por programas de geração de empregos, e as empresas começam a gerar economia, as empresas começam a investir depois do Estado e assim gera mais emprego. Por quê? Porque a economia está aquecida, porque o Estado investiu dinheiro para aquecer a economia, seja em infraestrutura, seja em Bolsa Família, em qualquer coisa. O Estado investe, a economia se aquece, a economia aquecida, mais micro e pequenas empresas são criadas, elas é que geram 85% dos empregos e as grandes empresas também vêm, investem e tudo vai bem. Foi assim no governo Lula, foi assim no primeiro governo Dilma, enquanto ela ainda conseguia governar. No segundo governo ela já não governou e aí começou os planos da direita. O plano da direita era aprova a PEC dos gastos. Aprovando a PEC dos gastos, o Estado não pode mais investir. O que aconteceu com o Brasil? O Estado ficou de joelhos para as empresas. As empresas dizem, bom, agora se você quiser gerar emprego, quem investe sou eu. Mas eu não vou investir, porque vocês têm muitos direitos trabalhistas. Aí começa aquela chantagem, aprova reforma trabalhista e aí vai ter investimento no Brasil. Aprovaram a reforma trabalhista. Houve investimento? Não houve. Pois bem, tem muita lei ainda, aprova a terceirização, porque assim não dá, a gente quer terceirizar. Aprovar a terceirização. Melhorou o desemprego? Melhorou alguma coisa? Não. A bolsa sobe, eles pegam e embolsam o lucro deles em bilhões em operações cambiais no mercado financeiro, na bolsa de valores, e o povo continua sofrendo, o salário médio diminui, o salário mínimo aumenta abaixo da inflação, o desemprego aumenta, está todo mundo ferrado e eles estão lá cada vez mais ricos. Aí eles dizem, olha, a gente vai voltar a investir dessa vez se o PT não ganhar a eleição. Olha, o PT não ganha a eleição, se o Haddad não for eleito, gente, o dólar cai, vai ser uma maravilha, o desemprego vai acabar, nós vamos investir, a bolsa vai subir. O PT não pode ganhar a eleição, hein? O PT não ganhou a eleição, porque se o PT ganhasse, o dólar subia para R$4. Pois bem, o Bolsonaro ganhou, assim como o mercado financeiro disse que teria que ser, porque o mercado financeiro criou Alckmin, criou Meirelles, criou o Partido Novo, mas o que tinha era Bolsonaro, eles foram de Bolsonaro,
mas o dólar caiu de 3,50 para 4,20. Ele caiu para cima, até mais do que o terrorismo que fizeram que seria se o Haddad fosse eleito. E vieram investimentos no Brasil? Não, porque agora é só se aprovar a reforma da Previdência. Aprovar a reforma da Previdência, vem mais um investimento? Não, porque agora é só se aprovar a reforma tributária. E eles vão ficar nisso. Por quê? Porque o Estado não pode mais investir, então o Estado está de joelhos para essas empresas, para o mercado financeiro. Por quê? Porque se o Estado não pode investir, se o desemprego só aumenta, se o povo não tem dinheiro, o que acontece? Quem quer empreender não tem dinheiro para empreender, porque um cidadão normal não tem dinheiro para empreender. Não tem linha de crédito, porque os juros são altíssimos, altíssimos. Não tem lugar nenhum no mundo em que os juros são tão altos quanto no Brasil, em que você paga 300, 400, 500% ao ano em juros. Isso não existe. Não tem como você abrir um negócio pagando 300% ao ano de juros. Não tem como. Não tem como. Aí, não há linha de crédito do governo, BNDES, não, corta tudo. Então, o povo fica estrangulado, fica com salários menores, desempregos, e essas empresas estão indo à toa, pensando, ó, agora está mais barato para mim contratar, para eu contratar, e eu posso simplesmente pegar esse peão aí, fazer ele trabalhar, ele produz, e eu vendo para o exterior. Dane-se se o pessoal não tem dinheiro. É isso o que eles fazem. E o povo brasileiro fica cada vez mais escravizado, se vendendo por salários cada vez menores, cada vez com menos direitos, os direitos vão simplesmente diminuindo e eles, os bilionários, vão lucrando mais e mais. Só que vai ter um limite. Vai chegar um limite em que eles aprovaram tudo o que eles queriam e que não tem mais como, porque o limite de escravização do povo brasileiro é 1, e quando chegar nesse limite, o pessoal já está na miséria. Aí o que eles vão fazer? Vão falar, ó, essa lei aí do PEC dos gastos, a gente pode cancelar essa lei. Volta a investir, Estado, porque a gente quer realmente investir. Só que a gente não quer investir do nosso dinheiro, dos bilhões, dos trilhões que a gente lucrou em cima do povo brasileiro com essas reformas e financiando toda essa miséria que está acontecendo no Brasil. Não. A gente quer investir, mas a gente quer que o povo brasileiro empreste esse dinheiro para a gente. A gente quer que o BNDES pague o nosso investimento. Que a gente não vai tirar 1 centavo do bolso para investir no Brasil. E aí desfaz a lei da PEC, aí eles vão ser a favor de desfazer a PEC do teto dos gastos, a PEC do fim do mundo, o Estado volta a investir, volta a ter linha de crédito, a economia volta a girar, só que eles já roubaram todo o nosso petróleo, já roubaram todas as nossas estatais, tudo a preço de banana mesmo, e eles já tiraram todos os direitos do povo. Então, quando o desemprego começar a diminuir, quando realmente começar a gerar emprego, porque o Estado vai voltar a investir em infraestrutura, investir em geração de empregos, investir em linha de crédito para as pessoas mais pobres, investir em todo tipo de ação que é boa para a economia, ou seja, investir no que não pode investir hoje porque a PEC dos tetos não deixa, aí eles vão ganhar dinheiro e eles vão contratar muito mais barato, porque imagina, em 2015 eles tinham que pagar um monte de direito para todo mundo e eles já lucravam bilhões. Quantos bilhões eles não vão lucrar agora que eles não precisam pagar quase nada? Ah, o povo fica mais pobre? Fica, mas eles estão muito mais ricos. É por isso que eu digo, para ter um bilionário no mundo, tem que ter milhões sendo explorados por esse bilionário. Porque senão ele não seria bilionário. Porque se ele dividisse pelo menos um pouquinho do lucro exorbitante que dá bilhões para uma pessoa, não teriam milhões de miseráveis, eles seriam pelo menos classe média. Mas não. Para ter tantos bilionários surgindo agora no Brasil, ganhando tantos bilhões, a gente vê que o Brasil voltou para uma base fome, que a miséria voltou para o Brasil, e é tudo isso. E o Guedes, para continuar dando lucro para eles, ele quer agora aprovar a nova CPMF. Tinha uma CPMF que caiu no governo Lula. O Lula era a favor da CPMF porque ela dava 40 bilhões por ano para a saúde. E os bancos eram obrigados a pagar. A CPMF era o único imposto que banco paga, porque o banco faz de tudo para não pagar imposto. Mas a CPMF cortava direto na fonte. Quando você fazia uma transferência, uma porcentagem bem mínima ia para isso e ia direto para a saúde, para o SUS. A Dilma tentou recriar essa CPMF, fizeram um enorme drama, vários protestos para não e não. Ok, agora o Paulo Guedes quer criar a CPMF. Só que a CPMF dele não vai para a saúde. Ela vai para quem? Para os bancos. Ela vai para pagar a dívida pública. A dívida pública é essa mesma dívida pública que eles fizeram a PEC do teto dos gastos
para diminuir a dívida pública. Só que não diminuiu, continuou aumentando, não adiantou nada cortar os gastos. A única coisa que adiantou foi que o país ficou de joelho, como eu falei. E aí eles tiveram desculpa para aprovar todas essas reformas. E o que acontece? Agora a CPMF vai para pagar os juros da dívida. A dívida com quem? Com os bancos. Então eles ganham de você aqui e ganham de você ali. Mas os bancos também pagam esse imposto, não é ruim? Não, porque durante esses 10, 15 anos em que a CPMF foi, mais ou menos 10 anos, foi em 2008, se eu não me engano, que a CPMF foi cancelada no governo Lula, eles criaram mecanismos em que agora os bancos, os bilionários, os realmente ricos, não precisam mais pagar, eles não pagam nada, quem paga sou eu e você, classe média, classe pobre, quem é milionário, bilionário não paga mais a CPMF. Eles criam fundos de investimento privados e eles podem transferir dinheiro entre si sem pagar. Então você vai pagar 0,2% de tudo, qualquer transferência que você fizer, e eles não pagam absolutamente nada. Olha só, esse é o plano da direita, de Paulo Guedes, de Bolsonaro para a nossa economia. E é por isso que você vê que o desemprego só aumenta, que a indústria cai mês após mês após mês, que o consumo só cai. Isso é parte do plano deles, para deixar o país completamente de joelhos. E aí eles fazem o que quiser, eles nos roubam, eles realmente saqueiam tudo o que tem para saquear, eles dividem o dinheiro entre si, PSDB, Bolsonaro, Michel Temer, todos eles, STF, quem você imaginar, todo mundo está levando algum de alguma maneira, não tem quem não esteja. E aí, depois, eles deixam o Estado voltar a investir, é claro, o Estado vai investir primeiro neles, emprestando dinheiro para eles, e aí eles voltam a gerar emprego e lucrar o dobro do que lucravam em cima do trabalho suado do povo. É isso. Quem podia desfazer isso? Um governo de esquerda, a Dilma, o Lula, mas não, eles também financiaram juízes, financiaram a mídia, uma operação, contaram com a incompetência do governo de esquerda em se defender desse tipo de ataque, que são ataques sórdidos, ataques ilegais, ataques golpistas. Eles contaram com a incompetência do governo em se defender. Tinha muita boa vontade no governo, tinha muitas boas intenções, mas é o que eu falo, o inferno está cheio de boas intenções. Eu preciso mais que a boa intenção, eu preciso da competência para ir lá e defender a sua boa intenção e colocar um muro. Não houve, o que houve foi um golpe e eles agora estão dominando. Se a gente não ganhar as próximas eleições, se é que vai ter, porque o Carlos Bolsonaro já está falando sobre ditadura, já está tentando jogar aí um balão de ensaio para ver a reação das pessoas, principalmente a reação do gado. Eles não estão nem aí para a minha reação, para a sua, para youtuber de esquerda falando, para liderança de esquerda falando mal sobre ele falar da ditadura. O Carlos Bolsonaro, para quem não sabe, hoje falou que o Brasil não mudará por vias democráticas. Não está nem aí para a nossa reação, ele está aí para o que o gado vai falar. É para eles que ele quer falar, porque se o gado abraçar a ideia com a intensidade que ele espera, aí ele vê que dá realmente para fazer uma ditadura no futuro. Eles podem, inclusive, usar a soltura do Lula no futuro como estopim para isso, para radicalizar mesmo o povo dele, porque ele sabe que tem muita gente que não é gado, mas é antipetista e que talvez, num primeiro momento, vá aderir por conta da emoção. É isso, gente. É isso. Esse é o plano deles e é esse plano que a gente tem que reverter. Como? Com estratégias de comunicação. A gente tem que usar as estratégias dele. Ele usa robô? Vamos usar robô. Ah, eles atacam a popularidade de qualquer um que seja contra eles? Vamos fazer o mesmo. A gente tem que fazer exatamente o mesmo. Se eles conseguiram convencer 60% da população que a reforma da Previdência era boa, e tinha pesquisa dizendo que 60% dizia que a reforma da Previdência era boa, a gente consegue convencer 60% a 70% da população de que, olha, eles estão querendo nos escravizar, eles estão ganhando muito dinheiro, eles são bandidos e eles vão acabar com o país. A gente consegue, porque a gente tem a verdade do nosso lado. Falta o quê? Estratégias de comunicação. A esquerda não entendeu. O PT, principalmente, não entendeu. Até hoje, eles ainda não entenderam. No dia da gravação desse vídeo aqui, 9 e 10 de setembro, nem lembro que dia é hoje, o PT ainda não entendeu. Eles não entenderam que, se não houver uma estratégia de comunicação, não adianta ter a verdade do seu lado. A verdade não vale nada na história. O que vale é a comunicação. Como você manda a mensagem da verdade, ou no caso do extrema-direita da mentira, e como é que o pessoal aceita isso? Só com uma estratégia forte.
Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!